Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Diálogos Sem Rótulos. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos comemorando o 100º episódio desse podcast que está sendo inovador na nossa faculdade e está trazendo muitos alunos com várias ideias. Então, o episódio de hoje está incrível. Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Diálogos Sem Rótulos. Bom, esse é um podcast que nós reunimos uma vez por semana aqui na Unialfa com os estudantes para que a gente possa trazer esses diálogos construtivos e sem rótulos. Então, hoje, nesse podcast, nós vamos estar aqui com os estudantes Ana, Elder, Raquel, Uina, Júlia. E hoje nós vamos estar com foco, A gente vai trabalhar aqui, explorar a psicologia social. E o foco é preconceito, estereótipos e discriminação. Essas ideias, elas influenciam profundamente a nossa sociedade. Então hoje nós vamos entender como elas se desenvolvem, seus impactos em nossas vidas e relacionamentos e como se apresentam no dia de hoje. E nós hoje vamos nos embasar. A nossa discussão será embasada no livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, de Cláudio Vaz Torres. É um artigo sobre o impacto das redes sociais nesses fenômenos. Então, eu quero que vocês fiquem conosco e nós vamos começar agora. Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia. Então, para a gente poder começar, vamos definir os conceitos principais da psicologia social, voltada para esse assunto. O primeiro seria o preconceito, que ela é uma atitude negativa em relação a um grupo ou a um indivíduo, baseada em umas crenças que são prévias, ou estipuladas durante a sua vivência e experiências pessoais. Os estereótipos são generalizações simplificadas que atribuem a grupos de pessoas. E a discriminação são os comportamentos que resultam de preconceitos e dos estereótipos que são criados dessas experiências. E com isso, Júlia, é interessante porque o Cláudio Vaz, ele mostra que esses fenômenos, eles moldam as nossas identidades e relações sociais. E entender esse significado nos ajuda a identificar como eles operam em nosso dia a dia. Então agora, a Ana, ela vai falar como os estereótipos se formam e são mantidos. Ana, é com você. É muito interessante isso, Karine, Júlia, sobre como eles são formados e são mantidos. Os estereótipos têm raízes em processos cognitivos que nos ajudam a organizar informações, mas também refletem nossas culturas. Nossa mente categoria o mundo para economizar esforços cognitivos. O problema ocorre quando os estereótipos se tornam rígidos e se limitam nossa visão das pessoas como indivíduo. E Torres alerta que isso pode levar à desumanização, ou seja, ver os outros como menos humanos ou indignos. Precisamos reconhecer esse padrão para quebrá-los. Ana, é isso mesmo. E aí, com esse diálogo que a gente está construindo aqui no Diálogo Sem Rótulos, o Elder vai complementar agora para nos mostrar como o impacto do preconceito e da discriminação impacta a nossa sociedade. Elder, é com você. Sim, Karine. Quando o preconceito se traduz em discriminação, as consequências são severas. Limitação de oportunidades, muitas enfrentam barreiras no trabalho, na educação. Também há a exclusão social, as desigualdades aumentam, marginalizando grupos. Também a saúde mental fica comprometida, porque as vítimas de discriminação podem sofrer ansiedade, depressão e perda de autoestima. Verdade, Elder, você foi muito feliz na sua colocação, embasado pelo Cláudio, mas esses efeitos ele pode marcar uma pessoa por toda a vida, reforçando a urgência de combatê-los em todas as esferas da sociedade. Por isso, a Raquel agora preparou algo bem interessante com as redes sociais e ela vai explicar como isso amplifica nos preconceitos. Raquel, me fala um pouquinho sobre isso. Karine, no nosso cenário contemporâneo, não é novidade para ninguém o quanto as redes sociais desempenham um papel significativo na nossa sociedade. Inclusive, Torres ressalta isso como megafones para preconceitos e estereótipos, propagando assim um discurso de ódio de maneira muito rápida e de maneira muito nacional, atingindo a todos.
E no Brasil, preconceitos históricos como racismo e homofobia já são disseminados por memes, comentários e fake news. Raquel, isso é muito importante, porque ao mesmo tempo as redes sociais, elas podem ser usadas como ferramentas de conscientização, mas é preciso aprender a usá-las, não é mesmo, Raquel, de forma construtiva para reduzir esses impactos negativos. E a UINA, nessa noite, né, nesse nosso podcast Diálogo Sem Rótulos, ela vai complementar e mostrar para a gente como que é a redução do preconceito e trazer uma reflexão para nós final sobre o nosso podcast de hoje. Boa noite, pessoal. Então, segundo Torres, é educação e conscientização que nós precisamos ter. Desmistificar crenças e ampliar o entendimento sobre diversidade. Contato entre grupos. Isso humaniza o outro e diminui preconceitos. Políticas públicas e programas de inclusão nas escolas, empresas e espaços públicos. Embora seja desafiador, criar ambientes de inclusão e respeito é possível e cada pequeno passo faz a diferença. Gente, achei incrível. Eu sei que o nosso tempo está bem escasso, né? A gente está aí com outro podcast para gravar, mas hoje o Diálogo Sem Rótulos trouxe um tema super interessante e a gente acha que vai ser top trend em nosso podcast. Então eu quero encerrar o nosso episódio de hoje falando, né, da importância da gente ter discutido o preconceito, o estereótipo e a discriminação e entender como identificá-los. Esse artigo do Cláudio Torres, né, nos embasou muito bem, né, pessoal? Vocês gostaram? Sim. Foi bacana, né? Foi excelente. Acredito que o nosso grupo ele pode trazer esse diálogo significativo para essa mudança social que a gente tanto precisa. Exatamente. E foi esclarecedor, né, Ana? Entender como a gente pode trabalhar isso de forma na nossa comunidade, ampliar isso e agora nas redes. Vai ser o nosso top trend, nosso podcast, né, Diálogo Sem Rótulos. E eu quero agradecer a cada um de vocês aqui, obrigada. E eu espero, né, que esse podcast possa inspirar mudanças positivas e reflexões. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.